Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e assim como o vídeo da Itaúsa aos domingos aqui no canal é praxe, eu também estou cada vez mais aqui fincando a Magalu no seu horário do almoço no domingo. Não porque temos novidades, cenário corporativo, resultado, etc., mas porque a volatilidade e o próprio engajamento de vocês, pessoal, pessoas físicas que estão na Magalu, tá? Intensificou bastante porque o preço está naquela, né? Corte de juros, mas não subiu. E aí, o que a gente deve esperar? Pois bem, hoje é uma prestação de contas em relação à semana passada, embora eu vou, sei lá, aqui, ser um parceiro de vocês mais na parte psicológica do que na parte técnica, pessoal, porque não temos grandes novidades. Então, quais serão as pautas do vídeo para você decidir se fica comigo até o final ou não, tá? As pautas serão as seguintes, eu vou comentar aqui sobre taxa de juros, então a gente vai falar um pouquinho sobre macro e o que eu aguardava e continuo aguardando, ciclo de juros, curva de juros abrindo, é o que a gente aguardava aqui nos vídeos anteriores, então nada a comentar, mas eu vou trazer para vocês um pouquinho do 3 a 5 meses, para não ficar também somente só no terceiro tri 2023 ou rush natalino 2023. O Safra rebaixando aqui os preços da Magalu, vamos ver qual que é o preço-alvo agora do Safra, tá? E aí eu vou convidar vocês a se inscreverem, a abrirem conta, tá? Mandarem e-mail para mim, clicarem no link da descrição. Pessoal, principalmente acionistas da Magalu, por quê? O Gui, que é o meu parceiro, sócio no escritório que nós abrimos da Genial em Jundiaí, ele está posicionado na Magalu, tá? E ele tem posição inclusive para especulação, tá? Então se você está olhando para a Magalu e de repente está querendo fazer trade ou melhorar médio, ter a assessoria de alguém que está com a pele em jogo, aproveitem, pessoal, é 0800, né? A única coisa que eu vou sempre chamar vocês aqui a partir de agora, até porque é um empreendimento meu também, é o escritório aqui da Genial em Jundiaí, não é na Faria Lima, eu sei que é interior, mas a gente vai sempre estar fazendo aí conteúdos e eventos, principalmente presenciais de educação. Então, se você está de olho nesse tipo de investimento, manda bala, pessoal, abra a conta, é 0800 e a parceira agora é Genial. E eu espero de coração que seja a parceira mais longeva aqui do canal. Eu que procurei por um bom tempo uma casa e agora casa própria, né? Vamos lá. Vamos falar sobre Magalu no mês, gráfico mensal, para repetir aqui para quem é novo no canal a minha expectativa macro, vamos assim dizer. E a gente vai para a parte semanal. Percebam que o vídeo não vai ter fundamento, pessoal. Hoje não temos fundamentos. Tá? O que está movimentando o preço de small cap pós-resultado terceiro do segundo trimestre é o ambiente macro ali e obviamente, né, o que mais importa para o setor é fluxo. Fluxo. Tá? E esse fluxo tende a melhorar, já está com carinha que vai melhorar. Eu chego a comentar também sobre esse gráfico. Certo, pessoal? Disclaimer na tela. Então, mais uma atualização aqui da Magalu. Considere se inscrever se você é novo. Todo domingão eu posto. E quando esvaziar um pouquinho a demanda, quando esvaziar um pouquinho da volatilidade, ela começar a subir, vamos assim colocar, eu paro um pouquinho. Não preciso também gravar todos os domingos para vocês sobre Magalu, até porque os preços estão consolidados. Quando começar a subir, aí esfria um pouquinho toda a volúpia e a gente tem, eu separo a cada 10, 15 dias para fazer vídeo sobre ela. Certo? Sem mais delongas, então, disclaimer na tela, considere se inscrever, ative as notificações e a gente começa com fluxo, pessoal. Vou começar com esse gráfico, tá? É um gráfico onde mostra a captação dos fundos nos últimos 12 meses. Aqui não pega, tá? Não tá pegando o fim do primeiro trimestre de 2023, tá pegando ali até janeiro aproximadamente de 2023, tá? Onde nós conseguimos ver a tendência. Eu quero que vocês tenham atenção no roxo, principalmente, e no rosa ou no violeta. O verde é renda fixa, a captação diminuiu bastante do final de 2021 para frente, tá? Mas principalmente 2022. Já ações e multimercados consistentemente perdendo captação. Multimercados ainda tiveram ali um pouquinho mais de fluxo pós-pandemia, mas ações não, pessoal, é só queda na captação. Saque, saque, saque. Deu ali 2022, pessoal, principalmente pós-eleição, a gente começou a ver, e esse gráfico, ó, eu não tenho ele atualizado, mas ele já deve estar flat, ou seja, sem mais saques sendo contemplados a mais do que os aportes, do que a captação. Então, eu acredito que a captação dos fundos de ação agora ou esteja estável, né, não tendo saque maior do que captação, ou até subindo. Tá? Esse fluxo, pessoal, é lento, são fundos que vão aqui começar a investir, começar a ter os seus betas valorizados aí, e conseguir então ter liquidez para mandar bala e aportar. A gestão de risco desses transatlânticos começa a receber captação e aí manda bala em ações, por exemplo, como Magalu.
que taticamente, pessoal, taticamente, eu vejo que tem bom upside, principalmente porque no terceiro trimestre nós tivemos o setor de educação subindo bastante e a varejista não acompanhou. Muito porque o mercado hoje precifica que somente o Mercado Livre vai sobreviver, tá? Dentro do setor. Como foi muito provavelmente lá em 2016 a 2018, somente Magalu iria sobreviver. Tá? Então a narrativa está fazendo preço hoje para essa Magalu ficar estável, mas na minha opinião, eu vou falar isso no gráfico, vou repetir minha tese, acredito que a Magalu ainda bate nos seus 5,70, 5,80. A gente vai falar sobre isso. Curva de juros, pessoal, pós-plano real. Então, curva de juros, vamos assim dizer, Nutella. Quando o Ibovespa marcou topo em 2021, a curva de juros, perdão, pessoal, que é a Selic, tá? Copom. A Selic estava por volta de 4,75, 5,25. Eu não acho que a Selic vai ceder para 4,75, 5,25. Tá? Simplesmente não acredito que a gente vai voltar e eu vou mostrar o gráfico da inflação para tentar corroborar aqui, fundamentar o meu achômetro. Eu acredito que a Selic vai ficar entre 8 alto e 7 alto. Tá? Essa seria a faixa que eu acredito que a nossa Selic vai acomodar. A Faria Lima hoje não vê Selic em hipótese alguma no curtíssimo prazo abaixo de 10. Tá? Então é consenso que até 2024, por exemplo, 10,25, no máximo 9,75. Tá? Tudo bem, mas eu vejo que para 2025 em diante a gente tende a ter Selic abaixo dos 2 dígitos e mergulhando até os 8,75 e 7 baixo, 7,25, 7,75. Tá? Esse é o ciclo de corte de juros que eu espero para a Selic. Pessoal, portanto, nós estamos só no começo. Não consigo ser pessimista para valorização de ativos muito sensíveis a juros, como é o caso da Magalu, acreditando que Magalu é uma empresa, Via e Americanas são outras empresas, tá? Muito mais encrencadas. Magalu não é. Mercado Livre também não é. Tá? Então nós temos 2 players. A tese para marketplaces é péssima para investimento de longo prazo? Também considero que sim. Tá? Devido aí, quando a gente olha para forças de Porter e não para lucro ou prejuízo de curtíssimo prazo, não tem barreira de entrada ali. Tá? É muito competitivo, ótimo para nós clientes. Sempre que é bom para o cliente, tende a não ser bom para o investidor. O investidor gosta de barreira de entrada, gosta de monopólio, gosta de destaque, market share, né? Aquela coisa toda. Então, esse é o ciclo de queda que eu imagino para a Selic. 2025, meu cenário, vamos colocar assim. Portanto, não tem como eu falar que a Magalu, em hipótese alguma, por exemplo, vai romper mínima do que ela fez, por exemplo, em 2022. Não acredito. Agora, o micro da Magalu, se eu estiver errado e ela consistentemente perder market share para o Mercado Livre, por exemplo, e de fato o Mercado Livre for o grande monstrinho, ou uma Shein, ou um Shopee, ou um novo entrante, for o cara ali que está deteriorando as margens e a lucratividade da Magalu, pessoal, se você tem essa tese, aí mesmo assim, com o macro favorável, se eu acertar no macro principalmente, que a gente corta até 10,25 no curtíssimo prazo, por exemplo, o BC contratou cortes de 50 até o final do ano, e ano que vem o primeiro semestre aparentemente também vai ser de corte. Nós vamos ter acertado no macro, mas aí o micro da Magalu mica ela. Deixa ela micada, como está a Via e como sem dúvida nenhuma foi a Americanas. Tá? Então eu só quero compartilhar também o meu cenário macro primeiro e o meu cenário micro de copo meio cheio para a Magalu. Tá? Copo meio cheio para a Magalu. Beleza, quando a gente vai para curva de juros, tá? A curva de juros está abrindo. A gente esperava aqui no canal essa abertura, volta do recesso aí do Congresso, incertezas fiscais. Tá? O arcabouço fiscal fechou um pouquinho a curva, mas agora a gente tem uma estabilidade. E eu considero que temos ainda mais um chãozinho para ceder este ano. Tá? Ou no máximo no primeiro semestre do ano que vem, que é os 9,20, 9,25, que é o topo do Ibovespa, lá em 2021. Esse é o fim de ciclo de fechamento de juros para mim, pessoal. Agora, qual que é o meu cenário? Antes de fechar para 9,25, para o topo do Ibovespa, e é por isso que eu esperava uma retração no Ibovespa, é por isso que eu esperava um certo recolhimento aí dos lucros, a gente abre o suficiente por causa do fiscal, principalmente, olhando aí para o orçamento, incertezas, aquela coisa toda que é natural desse terceiro trimestre. E aí vai se acalmando conforme a gente vai se aproximando do fim do ano. Tá? Então, a agenda política aqui abrindo um pouco dos juros.
tá? Já que os dados econômicos, pessoal, apesar da inflação estar começando a parar de ceder, tá? E esse é o único gráfico da inflação, prometo para vocês que eu vou mostrar, o pós-plano real, inflação Nutella, Bruno, Mazzoni aqui, né? Nasci na década de 90, porque a inflação hardcore, eu não vou comentar, que é o pré-plano real. Então a inflação pós-plano real, inflação acumulada de 12 meses, o IPCA, pessoal, ele tem mais ou menos que duas bandas de desequilíbrio, na alta, a partir dos 5,15 até os 8,95, e na baixa, a partir dos 2,95 até o menos 1. Tá? O momento econômico que nós estamos vivendo, na minha opinião, é o melhor. Que nós estamos no meio das duas bandas, e eu expliquei isso no vídeo da Itaúsa. Tá? Entre 2,95 e 5,15, tá? Deve ser a nossa inflação, é o meu salário base. Se eu fosse arriscar de economista, vou fazer faculdade de economia ano que vem, pelo menos é um planejamento que eu tenho. Eu não tive a oportunidade de cursar economia em nenhum momento da minha vida, vamos ver se eu tenho ano que vem. Tá? Poxa, muito da possibilidade, se ela vier a existir, vai ser por causa de vocês aqui, desse empreendimento chamado YouTube, pessoal. Estou muito agradecido por toda a companhia sempre. Vamos ver se eu consigo me especializar também em economia para trazer conteúdos cada vez melhores para vocês. Tá? Mas está aqui. A inflação, na minha opinião, estruturalmente falando, e no vídeo da Itaúsa eu explico melhor isso, pessoal. A nossa inflação pós-plano real, ela tem uma estrutura nos últimos 20 anos, e que mostra pra gente que sim, estamos no fim aqui da desaceleração, muito provavelmente. Já não chegamos, né? Porque chegou muito próximo de tocar. Tá? E que subir aos 5,15, 5,25 não é uma aberração, é simplesmente a nossa inflação estrutural. E eu considero que o melhor momento econômico, para nós de maneira geral, economia real e economia financeira de aplicação, por que não? Pode ter ali uma conjunção com commodities, é quando a inflação está entre essas duas bandas, e não em nenhuma banda e nem outra. Nem deflação, recessão, tá? Tampouco aqui superinflação no pós-real, que para nós começa a existir acima dos 5,15, mas quando a tendência acima dos 5,15 é de alta, que preocupa. Quando bate no 5,15 e estabiliza, a probabilidade maior é que recue um pouquinho. Então essa faixa que eu vou colocar em amarelo representa para a gente o melhor dos mundos. Nós temos crescimento econômico, inflação infelizmente não é estruturalmente baixa no país, vai ser daqui a 5, 10 anos? Pode ser. Se a gente investir em infraestrutura, tiver ali gargalos, principalmente na produção e escoamento menores, maravilha, pessoal. Investir na Kaplan Weber, por exemplo, vai ajudar bastante o nosso IPCA, porque a gente pode ter mais armazenagem de grãos. Né? Assim a gente consegue ter ali a contenção de preços, principalmente no mercado doméstico, de uma maneira mais eficiente, não precisa jogar grãos para fora ou vender grãos a qualquer preço. Então, estabilização da inflação é o que nós estamos vivendo nesse momento, pessoal. Fim da queda e agora a estabilização entre 2,95 e 5,15. Ou seja, juros, pessoal, pode logo ter cortes, mesmo com a inflação chegando num fundo e não mais cedendo, porque agora ela está, se o Roberto Campos está vendo esse gráfico, por exemplo, muito provavelmente ele sabe que a inflação brasileira estruturalmente não vai ceder abaixo dos 3 ali. Tá? É algo difícil. Falando da Magalu agora e parando de devagar de economista, pessoal, o Safra rebaixou ela aqui para 3,40. Tá? Esse é o preço-alvo do Safra. De novo, que é uma assessoria personalizada, pessoal, da Magalu, crédito por Lucas Andrade aqui, do Space Money. O Gui opera a Magalu, tá posicionado na Magalu, muito em cima dos meus pontos, inclusive. Tá? Então ele está surfando ali, fazendo os seus trades. Se você quiser um escritório especializado em Magalu, faça o merchan nosso. Abra a conta, tá na descrição. Bom, falando de Magalu agora, pessoal, gráfico mensal. Então, qual que é o meu alvo final para Magalu? E esse ciclo que eu falei para vocês que é positivo, otimista para a curva de juros, para a Selic, até os 8 altos, 7 altos, tá? O meu alvo para Magalu é simplesmente a cauda de 2020, é o março de 2020. Ali para mim tá o creme de la creme, difícil a Magalu passar ali. Por que difícil a Magalu e empresas que se deterioraram muito com os juros atuais passarem dali, pessoal? Porque essa alta aqui, ó, ela foi totalmente inflada por um juro a 2%. E eu não vejo juros chegar nem a 5%. Tá? Então, para mim, fica muito difícil imaginar que vamos ter aqui um boom da Magalu no curtíssimo prazo. Acima da cauda do mover do Roberto Campos, Banco Central e governo da pandemia. Tá? Então, tem um sentido macro por trás também do ponto técnico comportamental. Legal, pessoal? Então, é ali que é meu alvo.
Bacana. E eu sou um pouco mais conservador para vocês porque eu trago pontos abaixo. Tá? Eu trago pontos e de um cenário também sempre linkando com o macro, pessoal, que é de março de 2022, que é esse candle de alta aqui, quando começaram ali as políticas pró-eleição, vamos assim dizer, corte de IPI, corte de não sei que imposto, e depois teve o ICMS, várias atitudes do governo, do executivo aqui, fomentando o consumo. Então aqui também teve um primeiro frisson para as small caps, e que foi totalmente debulhado aí na PEC da transição, PEC Kamikaze. Tá? E a PEC da Kamikaze fez esse fundo, que é o mesmo fundo aí da região da crise dos caminhoneiros de 2018, que eu não tenho cenário básico que vai ser rompido. Simplesmente. Então eu trabalho com o amarelo como cenário base. Amarelo inferior, melhores compras. Amarelo superior, melhores vendas. Tá? E o meio do caminho, 3,18, 3 e pouquinho lá, como você tá 1 para 1. Legal? Aí no semanal, para quem é novo no canal, eu sempre gosto de fazer essa recapitalização, pessoal, para que vocês tenham noção do porquê que eu falo dos pontos, etc. No semanal, pessoal, nada mudou pós-resultado. Né? Só a caldinha aqui que deu uma certa emoção, mas dentro das nossas regiões. Então eu continuo com 2,48, que não era cenário base, mas era ponto. Então você pode falar, pô, Brunão, errou? Sim, eu achava que ela não ia romper a região atual, dos 2,79, 2,92. Continua sendo suporte. 2,64, mesma coisa. Alvo, pessoal, curtíssimo prazo, 3,34. Depois, 3,84. Aqui é o 50-50, não tem mais desconto. Desconto é até o 3,34. Depois já fica cara. 4,68 e principalmente a faixa dos 5,70, 5,89. Lá ao final. Beleza, pessoal? Tentei explicar para vocês. Meu cenário para Magalu é um repeteco danado na parte técnica, mas nesse vídeo específico eu também falei sobre inflação e juros para, de repente, para você que está alocando para mais médio a longo prazo na Magalu, fique tranquilo. Por exemplo, se uma headline aparecer que a inflação voltou, ou que a inflação voltou a subir e agora os juros não vai mais ser cortado, não, calma, acho que juros é cortado mesmo com a inflação estabilizando, principalmente por esse gráfico aqui, ó. Vou dar um foco no plano real. Por esse gráfico da inflação. Esse gráfico é o mais importante para mim, é o que eu me debruçaria para comprar os IPCAs+, para comprar utilidade pública, né, para vender sensíveis a juros. Enfim, eu acho que é um bom estudo. De novo, inflação Nutella, né? Pós-plano real, pós-anos 2000. Certo, pessoal? Fico por aqui. Convido a todos a abrirem conta lá conosco na Genial. Um grande abraço. Tchau, tchau.